Olá a todos, meu nome é Jonathan Xavier, faço Engenharia de Controle e Automação e hoje estou aqui para apresentar o trabalho proposto pela matéria de Projetos de Circuitos Lógicos, cujo título é Desafio Computador Simulado, baseado na arquitetura chamada Mata 38-2023, descrita na imagem. Seguindo esse padrão, aqui no nosso projeto nós temos o contador de programa, o registrador de instruções, a unidade de controle, o banco de registradores, a unidade de lógica aritmética e as memórias de programa ROM e a de dados RAM. Partindo para o primeiro circuito, nós temos o contador de programa. Ele tem um registrador que armazena o endereço da instrução a ser acessada. Esse registrador ele recebe o clock principal e o clear para ser resetado. Ele é incrementado de 1 em 1, mas caso eu queira acessar uma instrução específica, realizar um desvio, eu recebo aqui os dados armazenados em RX e, se eu quiser realizar o desvio, um sinal do jump aqui é recebido e eu acesso essa instrução dando esse salto. Então aqui eu recebo o sinal do jump, endereço RX, o clock e o clear e envio os dados para a memória ROM. Na memória ROM eu acesso a instrução com base nesse endereço recebido e envio essa instrução para o registrador de instruções. O registrador de instruções, aqui no registrador de instruções eu tenho um registrador também que recebe o clock principal e o clear. Ele recebe 8 bits. Esses 8 bits são separados em 3 grupos. Um grupo com 4 bits, que é a operação a ser realizada, e 2 grupos de 2 bits, que são os endereços de RX e Y. Então aqui nele eu recebo os dados vindo da memória ROM, ele recebe o clock e o clear, endereço de RX, RY e a operação a ser realizada. É o que ele sai. Bom, aqui no banco de registradores eu recebo esses endereços de RX e RY. Aqui em RX, se eu quiser acessar, para que eu acesse os dados armazenados nesses registradores, caso a operação seja uma operação de armazenar dados na memória RAM, eu tenho que realizar essa seleção aqui entre RX e RY. Mas a maioria das instruções o endereço é de RX mesmo. Aqui no banco de registradores eu tenho um registrador de acumulador, que é acessado apenas pela ULA, e 4 registradores de uso geral, R0, R1, R2 e R3. Aqui eu recebo os endereços de cada um, os 4 endereçáveis. Caso eu queira realizar uma escrita armazenada nesses registradores, eu recebo aqui os 8 bits. E com base no endereço recebido, eu armazeno no registrador específico onde eu quero armazenar, onde eu também recebo o enable para habilitar esse registrador. RA também recebe o enable para que ele armazene apenas quando a ULA realizar uma operação aritmética. E aqui eu acesso os dados desses registradores, tanto de RX quanto de RY, e RA também. Também recebo aqui o clock principal e o clear. Então tenho aqui os dados da ULA, a saída RX e RY que eu quero acessar, e RA, clock e o clear, os dados a serem armazenados, o endereço do registrador onde eu quero armazenar esses dados, o enable aqui onde eu quero, para habilitar o registrador onde eu quero armazenar, e aqui o enable de RA. Daqui eu tenho a unidade de controle. Na unidade de controle eu tenho um decoder interno, em que esse decoder ele recebe a operação vinda do registrador de instruções e ele decodifica, enviando o sinal para a operação específica a ser realizada. Aqui na unidade de controle, essa operação eu defino os sinais enviados para a unidade, para a ULA, para a unidade de lógica aritmética, para definir de fato a operação que ela vai realizar. Aqui eu tenho o enable de RA, que eu habilito apenas quando uma operação aritmética é realizada. Tem a operação aqui de igualdade, menor que, maior que, maior ou igual, etc. Tem o jump, o sinal do jump, tem o enable de RA, que também é gerado aqui, para as operações aritméticas e para cópia entre RX e RY, eu gero um opcode. Para ler da memória, eu tenho aqui um RDM, tem o enable, o enable dos registradores,
E aqui eu tenho um endereço, e esse endereço aqui que eu estou gerando, ele vai de 0 a 2, 0, para definir qual vai ser a memória, qual vai ser para selecionar uma das três, um dos três dados que serão armazenados nos registradores, no caso, o dado da memória ROM, ou o dado da memória RAM, ou o dado de RA. Voltando aqui para o principal, nós temos aqui a memória RAM. A memória RAM ela recebe endereço de RY, RX, RY caso seja qualquer outra operação de leitura, e RX caso queira armazenar dados na RAM. Então aqui tem o RDM para ler os dados da RAM e o STR para armazenar nela. O clock da RAM ele é invertido porque primeiro eu primeiro tenho que acessar os dados no banco de registradores para só então acessar esses dados na RAM. Então o C-Clock ele tem que ser diferente porque eu não tenho como fazer a instrução ao mesmo tempo. Aqui na ULA nós temos todas as operações aritméticas e a operação de copiar RX e RY. Nós temos aqui a igualdade, o menor que, maior igual, ou menor igual, maior igual, multiplicação, adição e subtração. Eu recebo aqui o opcode. Esse opcode eu utilizo para as operações aritméticas, eu utilizo apenas os 3 primeiros bits. Aí eu seleciono qual operação aritmética eu quero realizar, tanto com os dados RX quanto de RY. Aqui, utilizando o opcode, eu seleciono a saída do resultado dessa operação. E caso seja uma cópia RX em RY, eu utilizo o último bit. Eu tenho aqui extensores de bits porque as operações de comparação elas geram apenas um bit de sinal, que é o 0 ou 1. Então eu tenho que estender e adicionar mais 7 zeros à esquerda para formar formar o byte, que são os 8 bits. Bom, aqui eu tenho a seleção de qual memória eu vou armazenar nos registradores, ou a saída da ULA, ou o RA, ou a memória ou a saída da RAM, utilizando aquele endereço que via de 0 a 2 gerado pela unidade de controle. E o jump, eu tenho aqui o sinal de jump, em que ele é habilitado apenas se RA for igual a 1. Então esse jump eu envio para o computador de programa para dar esse salto, acessar a instrução especificada na operação. O HLT eu corto aqui o clock, encerrando o programa. Bom, feita essa explicação básica e rápida, explicar agora o código armazenado. O código era para ser feito para calcular o fatorial de um número. Então, aqui tem aqui o mnemônico, a descrição, esse código em hexa, a instrução em hexa e a instrução em binário. Então, primeiro comparo R0 e R1 para armazenar o valor 1 em RA. Pronto. RA tendo esse valor 1, eu copio ele em R0. R0 agora aqui eu nomeei como contador, vale 1. Depois eu armazeno esse RA que ainda vale 1 em R1, que eu nomeei como o result. No caso eu tenho um contador e tenho um result, são duas variáveis. Eu leio a posição 00, a primeira posição na memória RAM, que é onde vai estar o valor que eu quero calcular o fatorial. Eu armazeno esse valor em R2, então já tenho 3 registradores utilizados. Comparo R0 com R2. Aqui é a primeira linha do loop, ou seja, se o contador, que nesse caso, que inicialmente vale 1, for maior do que o número que eu quero calcular o fatorial, então eu já tenho o cálculo do fatorial. RA agora vale 1, o RA vale 0, não, RA vai valer 1. Eu leio a segunda posição, a terceira posição em R3, no último registrador.
Nessa terceira posição está armazenada a linha para onde eu tenho que desviar. Nesse caso é a última linha, linha 16. E eu realizo esse desvio. Eu dou um salto para a última linha, onde eu salvo esse valor na posição, que é o valor do fatorial calculado, caso essa primeira operação seja verdadeira. Se não for, eu entro no looping, e aí eu multiplico R0, que é o contador, por R1, que é o result. Esse resultado, o resultado dessa operação aritmética vai estar em RA, então eu copio RA em R1, que é o result. Pronto. Isso é o equivalente a fazer essa operação aqui. E aqui, pronto, copiei R1, comparo R1 com R0, apenas para armazenar o valor 1 no RA, porque essa operação sempre vai ser verdadeira. O resultado sempre vai ser maior ou igual ao contador. Então, copio o valor de RA, que agora vale 1, em R3. R3 agora vale 1. Eu somo R3, o R0 com R3. Então, eu estou incrementando em um valor o contador. Copio o resultado dessa operação aritmética no R3. Pronto. Agora, incrementei o contador. Comparo, faço essa comparação que também sempre vai ser 1. O contador sempre vai ser maior ou igual a esse valor aqui, que eu realizei anteriormente. Então, RA vai ser 1. Eu leio a última posição da memória RAM em R3, que é a posição da linha lá de cima, que é a posição 04. E desvio para a posição 4. Pronto, verifico se o contador agora incrementado é maior ou igual ao número. Se for, eu desvio para a última posição, salvo na RAM, já tenho o resultado. Se não for, eu entro novamente no looping e realizo toda a operação. Bom, aqui está o programa de fato em hexadecimal. É a imagem que está sendo carregada na ROM, as instruções. E, bom, como eu tenho apenas 2 bits, eu só posso calcular, o meu programa é limitado, ele só pode calcular até o fatorial de 5. O fatorial de 6 ele já não é mais capaz de calcular, porque já tem perda de dados. Então, para realizar esse teste, eu vou calcular todos os fatoriais de 0 até o 5. Zerei o programa, vou adicionar o pulso está em 16 Hz, para ser rápido. Habilitei, primeiro vou modificar aqui. Essa é a posição onde vai aparecer o resultado. Essa primeira posição é o valor que eu quero calcular. Vou calcular o fatorial de 0. Simular pulso habilitado. Calcular o fatorial de 0. Já calculou. Deu 1. Correto. Agora eu vou calcular. Deixa eu zerar aqui. Calcular o fatorial de 1. Também tem que dar 1. Fatorial de 1 é 1. Correto. Fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2. Correto. Fatorial de 3. Fatorial de 3 é 6. Correto. Fatorial de 4. Fatorial de 4 é 24 e em hexadecimal vai dar 18. Realizando o looping. 18, correto. Fatorial de 5, que é o último que podemos calcular. Fatorial de 5 é 120 e em hexadecimal dá 78. Realizando o looping. 78, correto. Então o programa está funcionando normalmente. Bom, esse foi o meu projeto. Foi satisfatório, desafiador realmente. E estou satisfeito com o resultado. E é isso.